Olá, alunos e alunas do 5º ano de Rio Verde, Goiás. Eu sou o professor Jorge e vou resolver mais uma questão com vocês da 4ª edição da prova Saerv que aconteceu em 2023. A questão que nós vamos resolver agora é a questão de número 21 que caiu na prova, que estava relacionada com o descritor 4 de matemática, que pede para que a gente identifique quadriláteros observando as posições relativas entre os seus lados, se esses lados eles são paralelos, se esses lados eles são concorrentes ou se esses lados são perpendiculares. A gente sabe que os quadriláteros eles são divididos em quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo. E aí a gente vai ler a questão. E o que é? Vamos ler a questão, o que a questão pede, e depois a gente vai ver o que é lados paralelos, o que são lados concorrentes e o que são lados perpendiculares. Olha a nossa questão. Ele diz assim, ó, analise a imagem. Ele me deu 5 imagens e ele disse assim, ó, o quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos é o quadrilátero que está representado pelo algarismo romano. Qual seria esse algarismo romano? Então, a gente sabe que quadriláteros ele é um polígono de 4 lados. E o que são lados paralelos? Lados paralelos são lados que não possuem nenhum ponto em comum. Lados concorrentes possuem um ponto em comum. E lados perpendiculares cujo seu encontro de ponto comum formam ângulos de 90 graus. Se a gente olhar a nossa imagem de número 1, aqui, ó, nós temos um quadrado. Se a gente observar, ó, esse lado aqui, ó, em relação a esse outro lado, é paralelo. Se nós prosseguirmos, né, dermos continuidade à reta, essas retas elas nunca terão pontos em comuns. A mesma coisa acontece se eu pegar este lado com esse lado, eu também não vou ter pontos em comuns. Então aqui, ó, eu tenho 2 pares de lados paralelos. Então não pode ser a minha imagem de número 1. Agora, se eu olhar a minha imagem de número 2, eu tenho um losango. Se eu comparar este lado desse losango com este lado, eu vou observar que eu também não terei pontos em comum se encontrando. A mesma coisa acontece se eu olhar esse lado com esse lado aqui. Eu também não vou ter pontos em comuns, e aí, neste caso, eu também tenho 2 pares de lados paralelos. Olha na minha questão de imagem de número 3, a minha imagem 3. Se eu olhar esse lado com esse lado aqui, eu também tenho lados que não terão pontos em comuns. A mesma coisa vai acontecer com este lado e este lado aqui de baixo. Também não terão pontos em comuns. E eu vou observar aqui na minha imagem 3, eu terei 2 pares de lados paralelos. Agora eu vou observar a minha imagem de número 4. Se eu fizer uma projeção aqui de uma reta para esse lado e uma projeção desse lado aqui, ó, eu vou perceber que ele vai ter um ponto em comum aqui. E se eu analisar esse lado aqui em relação a esse lado aqui, eu vou observar que este lado da base menor com a base maior aqui são paralelos, porque não terei pontos comuns, mas em comparação ao outro lado que eu comparei, eu terei um ponto comum. Nesse caso aqui, eu só tenho um par de lados paralelos, o que não é a mesma coisa da minha imagem 5, cujo esse lado, em comparação a esse lado, não tenho pontos comuns, e esse lado com esse lado também não tenho pontos em comuns, me dando 2 pares de lados paralelos. Então, o único quadrilátero que eu tenho disponível nesta questão que tem um par de lados paralelos é minha imagem de número 4, que eu chamo de trapézio, e é da minha alternativa de letra A. Certinho, pessoal? Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!